uma travessia de 1.500 metros. Então eu fui para essa prova sem pretensão nenhuma e cheguei em último lugar. E quando eu cheguei, foi uma baita de uma festa, a galera toda me recebendo, vendo o meu esforço, sabia da história e tal. E quando eu cheguei, nado sem as próteses, me carregaram, me colocaram numa cadeira de PVC, de plástico. Nisso chegou ali o organizador de uma prova, já aceso, já, pô, cara, você é muito campeão, tal, não sei o que e tal, quero que você faça a minha prova. E eu ali de imediato fiquei ali um tanto atraído e me inscrevi sem saber o que eu tava me inscrevendo. Sabe aquelas coisas que a gente fala que tipo assim, não fecha negócio quando estiver muito motivado? Foi isso que aconteceu comigo. Eu tava ali me inscrevendo numa prova que eu não sabia qual era, mas que aconteceria 2 meses depois. E a prova do bombeiro, né, que eles faziam, que era era uma Wagner Lemela, só que assim, ela atravessava da Ponte dos Práticos até Ilha Porchá, em São Vicente. Era 14 bis? Não, era uma prova que ela tinha 8 quilômetros de distância. 8 quilômetros. Saía ali da Ponta da Praia, onde tem aquele deck dos Práticos. Sim. E chegava na Ilha Porchá, no canto do Ilha Porchá. Moleza. Pô, quando eu tomei conhecimento disso... 8 quilômetros, velho. E foi engraçado como eu soube, porque o Mosquito, na época, chegou pra mim e falou, cara, eu vou pegar tuas próteses e eu vou levar elas até você. Eu falei, como assim levar? Se eu nado e saio no mesmo lugar? Minha referência é nadar, contornar as bolas e chegar... E aí eu fiquei assim, eu falei, cara, como assim? Isso aí é surreal. Eu nunca nadei isso com as pernas, né, meu? E ele, cara, você se inscreveu, pra piorar, ele pegou assim um jornal que tava na época, uma foto minha, dizendo que eu ia pra prova. Então eu fiquei ali numa saia justa, que eu falei, poxa, ele ainda falou assim, cara, tu tá pleiteando tanta coisa, né, cara? Patrocínio e tudo mais. Se eu fosse você, eu ia lá largar. E eu fui, mas naquela ansiedade de falar, eu vou no meio do caminho, vou parar porque eu não aguento, né? Pô, larguei. Ele foi comigo, nadou comigo lado a lado. E eu me surpreendi. Essa prova foi o meu divisor de águas, porque quando eu comecei a nadar o primeiro, segundo, terceiro, 7º quilômetro, comecei a chegar ali no Urubuxaba, eu falei, nossa, eu vou chegar. E aí, quando eu tava chegando próximo, eu já tinha referência, falei, pô, vai estar uma festa, né? Uma galera me esperando, que nem a outra prova. E aí que foi, não aconteceu nada disso. As pessoas que estavam na água estavam chegando. E eu tive esse conhecimento porque eu fui conversar com um dos staffs e eles me disseram, cara, me colocaram na cadeira e falaram assim, pô, obrigado pela recepção, né? Muita gente aqui na água. Eu falei, ninguém tá te esperando não, cara, esse pessoal tá chegando. E eu sentei na cadeira para colocar minhas próteses e aí que eu olhei e falei, cara, as pessoas com pernas chegando, eu ganhei delas. Então, naquele momento, eu parei para analisar o paradigma que eu tinha na minha cabeça de limitação, de que eu sem pernas, sei lá, não poderia X, Y, Z. Não, agora não. Eu posso, mais do que eu imagino, eu preciso colocar prova. E o triatlon ficou próximo. Eu comecei a me inscrever numa aula de spinning ali, que era na Unimonte. Comprei uma bike. Corrida ainda era uma situação bem complicada, porque... Até ajustar a prótese, né? E a prótese não era específica para correr. Então, foi uma luta. Foi uma dificuldade de adaptação ali que eu tive ali meus... Vou pensar assim, aquela tribulação toda que foi, acho que a grande sacada para as coisas acontecerem. Mas num curto espaço de tempo, eu me vi ali fazendo minha primeira prova de triatlon. A minha estreia foi no Internacional de Santos, que aconteceu no ano de 2002. E ali não parei mais o triatlon, né? Classifiquei depois para etapas do Paulista, do Pan-Americano, né? Fui para o Mundial. E eu não tinha, na ocasião, como chegar no Mundial porque eu não tinha patrocinador. Então, acho que as portas foram se abrindo à medida que eu ia ali me envolvendo e foram coisas assim meio surreais. Se eu fosse contar, tá acontecendo uma avalanche aí. Tu viu, porra? Mas esse som não vaza. São os trovões divinos. Eu acho que essa história está se revelando novamente. Mas eu digo sempre assim, uma grande sacada dessa história toda, né, resumindo ela, é que às vezes as pessoas não se dão conta, e foi uma coisa que eu acredito muito hoje na minha vida, que eu boto em prática. Quando você bota energia em alguma coisa, seja o que for, vocês hoje estão aqui com esse podcast, né, estão vendo o desenvolvimento dele, cada vez mais estão crescendo, né? É engraçado. Quando a gente fica parado, esperando as coisas acontecerem, é outra velocidade. Sim. Pode ter até que você tenha ali todo um caminho, um destino guiado, mas é outra velocidade. Eu estava com tanta vontade, tanta sede de chegar naquele posto, que era uma necessidade minha comigo mesmo.
que eu não tinha grana, eu não tinha prótese, mas eu tinha vontade. E naquele momento que eu defini o meu roteiro, eu quero ir para o Mundial, assim, Deus iluminou, abriu as portas e de uma hora para outra eu fui chamado, que não era nada a ver comigo, para dar um depoimento, era no Faustão, para um ator que tinha síndrome de Down. Olha que louco. Aí eu falei... Desculpa, foi coincidência? Não,